Bom dia, meu irmão, graça e paz, como você está? Que prazer podermos começar o nosso domingo, louvando ao Senhor, agradecendo ao nome do nosso Jesus e podendo juntos, mesmo que tendo que ser online, podendo aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical dentro de um propósito, dentro de uma sequência lógica. Nós estamos trabalhando a revitalizar. Revitalizar é a ideia de nós, a nossa ideia de repensar, reprogramar, olhar para aquilo que temos feito e sido como igreja e pensar na nossa efetividade para o futuro, na visão daquilo que Deus tem nos dado, para onde a gente pensa em caminhar e que tipo de igreja a gente vai construir para os nossos filhos e não só isso, mas para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para nosso entorno, para a nossa vila, para a nossa cidade, e que tipo de igreja a gente vai construir a partir da nossa igreja. As igrejas que queremos plantar, as igrejas que queremos espalhar ao redor do nosso país, da nossa cidade e aí por diante. Eu pelo menos creio nisso, né? Outra coisa também, a gente tem falado muito sobre sermos uma igreja missionária e uma igreja missional. E esse processo de revitalizar esse módulo que nós estamos trabalhando, esse primeiro módulo, que é o Preparando a Terra, ele está nos ajudando a perceber e a preparar, mexer no terreno. É como passar um arado. A gente está ali mexendo, aerando a terra, para que todo aquele nutriente que tem ali, todo aquele mineral bom que tem ali, toda aquela produtividade que essa terra é possível, seja revirada e essas verdades sejam então plantadas novamente ou relembradas ao coração de cada um dos irmãos nesses nossos 46 anos de história. Com certeza tem muita verdade que a gente precisa relembrar e voltar a praticar de forma coerente com o tempo que vivemos. Então, nós estamos revitalizando e essa é a nossa intenção com esse módulo da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Vamos orar porque hoje a nossa aula promete, é um tema delicado, é um tema difícil e é um tema necessário de ser falado. Eu reconheço que faz tempo que eu não escuto falar sobre isso e eu particularmente gostaria que a gente orasse para que tudo que a gente falar aqui venha ao seu coração e ao meu coração de uma forma bem leve, apesar da seriedade do assunto. Pai eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão conectados, te agradeço por aqueles irmãos que estão acompanhando esse módulo, acompanhando esse processo. Agradeço, Senhor, por cada um dos irmãos que tem se esforçado para fazer dessa comunidade uma comunidade que glorifica ao Senhor, uma comunidade que exalta o seu nome, uma comunidade que retrata quem o Senhor é em todas as suas nuances, Deus. Nos ajude nesse processo e nos abençoe no processo de caminhar e de crescer contigo. Que essa aula seja leve, mas ao mesmo tempo profunda. Que essa aula fale ao nosso coração e nos convença, Senhor, segundo o seu Evangelho. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Então hoje nós vamos falar sobre a disciplina bíblica na igreja. Esse é o nosso tema de hoje. Nós estamos falando das marcas de uma igreja saudável, marcas de uma igreja relevante. Nós começamos a conversar sobre isso nesse primeiro módulo de trabalho nosso. E hoje nós chegamos então na nossa 7ª marca. Nós já falamos sobre as 6 anteriores. Se nós olharmos, nós estamos fazendo uma construção daquilo que vai ser não apenas uma ideia, mas vai ser uma mentalidade. Então esse é o nosso desafio. Quando a gente está preparando a terra, a gente está revendo coisas que a gente deveria voltar a utilizar, mas também coisas que nós temos que parar de fazer. E a gente então começa a repensar a nossa mentalidade, aquilo que a gente crê. Porque aquilo que a gente crê é aquilo que a gente vai colocar em prática, é aquilo que a gente vai viver e é aquilo que vai se tornar a cultura da nossa organização.
toda organização tem uma cultura. Então a cultura organizacional reflete os valores daquela organização, reflete como aquela organização entende e pensa os seus valores. Então nós chegamos agora na nossa 7ª marca, a disciplina bíblica na igreja. Para a gente relembrar, você vai lembrar comigo, a primeira marca, nós falamos, as 3 primeiras marcas, elas têm a ver com o púlpito, vamos dizer assim, ou com o ensino, com aquilo que, como igreja, fazemos e como igreja devemos esperar. Nós falamos que uma igreja saudável é aquela que tem na pregação expositiva a sua forma de pregação, né? A maneira como se conduz a exposição de um texto bíblico. A pregação expositiva, entre outras coisas, ela é bem mais complexa do que isso, mas fazendo algo simples é a pregação onde o próprio texto nos diz o que pregar, aonde a palavra que nos fornece o subsídio e aonde o pregador é fiel a essa palavra. Aonde o texto é lido, aonde o texto é explicado e aonde o texto é aplicado. E as verdades do texto, então, nos transformam. A verdade eterna da palavra nos transforma. Também é uma igreja que possui uma teologia bíblica, uma igreja que olha para a Bíblia como uma narrativa única, olha para a Bíblia como uma construção de Deus, olha para a Bíblia e vê a conexão da revelação do Senhor em todo o tempo, em todo o momento. É uma igreja que está firmada em cima de uma teologia bíblica consistente e uma pregação formada em cima dessa teologia bíblica consistente. É uma igreja que consegue, no seu ensino, ensinar todas as Escrituras, ou toda a Escritura, ou a Escritura como um todo. E depois nós falamos que o resultado disso seria a 3ª marca, que é o entendimento bíblico do Evangelho. O que é o Evangelho? Como nós realmente entendemos o Evangelho? Porque entender o Evangelho corretamente nos leva a entender o que é conversão corretamente. Então é a 4ª marca, o entendimento bíblico de conversão. Esse entendimento bíblico de conversão nos leva a um entendimento correto de evangelização. Então, quando nós entendemos que conversão é algo que é realizado pelo Senhor, que o nosso papel é pregar a palavra, o nosso papel é pregar o Evangelho com fidelidade e que é o Senhor que dá o crescimento, nós entendemos que essa igreja saudável é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que compartilha as boas novas do Evangelho. É uma igreja que não apenas está preocupada com a pregação expositiva, com a teologia bíblica, com o entendimento de conversão, de evangelho, mas é uma igreja também que tem prática condizente a tudo isso que ela entende e que ela percebe e aprende a partir dos seus ensinos que são dados. E isso nos leva à 6ª marca que nós falamos semana passada, que é o entendimento bíblico da membresia. Ser membro de uma igreja, o que isso implica, o que esperamos, por que devemos ser membros, tudo isso a gente respondeu na aula passada com o Cassandro. E hoje nos leva a essa membresia, ao entendimento bíblico de disciplina na igreja. E esse é um tema muito, muito delicado para a gente falar, porque hoje a gente, quando pensa em disciplina, a gente dá um passinho para trás, né? A gente dá uma refugada. O politicamente correto entrou, o politicamente correto nos chama a uma flexibilização demais de certos valores, de certos conceitos, e hoje é um dilema para a gente falar em disciplina. Primeiro porque está em desuso. Não é isso? Na nossa cultura pós-moderna, a gente adquiriu ou a gente adotou uma perspectiva diferente na concepção e na aplicação de disciplina. Um pouco disso vem da mentalidade do nosso tempo. A gente está, naquele tempo, a gente vem a partir dos anos 80, a gente vem com essa ideia do sim, você pode, yes, you can do it. Né? Você vê
a propaganda da Nike, just do it, apenas faça, vai lá, você consegue, você pode, você tem tudo que você precisa, você em você mesmo tem todos os poderes para conseguir, se você quiser você vai para frente, então corre, vai lá. Isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que incentiva o esforço, né, lembra que a gente realmente tem que se esforçar, a gente tem que correr, mas é uma faca de dois gumes, porque ela cria em nós uma falsa sensação de superpoderes, uma falsa sensação de direitos. Se eu posso, independente daquilo que isso vai causar o que eu faço. E se eu posso, ninguém deve me punir. Uma outra coisa que nesse conceito moderno de disciplina, essa mentalidade do posso tudo, tem também dentro da igreja a ideia da teologia, de uma teologia de prosperidade, que diz que você pode todas as coisas porque você é filho do rei. E uma banalização da graça de Deus, onde o amor de Deus ele é superior a tudo, então Deus é amor, e se Deus é amor, ele aceita qualquer coisa, venha como está, não precisa mudar de vida. Então nós estamos vivendo um momento nesse conceito pós-moderno de disciplina complicado. Outra coisa que eu coloquei aqui, falar de disciplina é um dilema porque a gente entrou com essa ideia do punir e do premiar. Eu não sei se você tem 40 anos, se você ou um pouco mais de 40, né? Eu tô agora com 30 e 15, né? Eu tenho meus 45 anos de idade, e eu me lembro que quando eu era criança e a gente tinha eventos na escola, ou a gente tinha alguma competição, alguma coisa, ganhava medalha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E era uma tristeza. A gente tinha que lidar com a decepção de não ganhar. A gente tinha que, como diz por aí, né, a gente que lutasse. Eu que lute. Não ganhei, meu time não ganhou. Quem está lá, quem está sendo louvado é o primeiro, é o segundo, é o terceiro lugar. Mas de um tempo para cá, numa das ideias de criação, de formação e de pensamento, nós resolvemos então premiar todo mundo. Então todas as crianças hoje recebem premiação. Você vai lá numa escola, numa certa competição, numa corrida, num negócio, quem chega em primeiro recebe a mesma medalha de quem chega em último. Então nós passamos a deixar de lado essa distinção e de certa forma dizemos que todos merecem. Eu estava lendo sobre isso e eu achei muito interessante a colocação do autor. Ele diz que ao premiar todo mundo, a gente deixa de valorizar aquele que se esforçou, ou se disciplinou, ou se esmerou mais, porque ele é nivelado por baixo. A gente então fez uma nivelação por baixo. Nossas crianças, elas não podem sofrer um trauma tão grande de não ter conseguido, de não ter ganho, de não ter isso, não ter aquilo. E aí nós passamos também a exercer disciplina, inclusive em casa e na família, tendo como base a premiação somente, e não mais a punição. E aí nós corremos um risco de criar pessoas que obedecem simplesmente para serem aceitos e que não vão saber lidar com a adversidade do dia a dia. Não vão saber lidar com o não vão saber lidar com o futuro aonde forem barrados no mercado de trabalho e aí por diante, mas isso é uma outra conversa. Mas os dilemas de se falar sobre disciplina passam por isso, porque a nossa mentalidade de disciplina hoje, ela está mudada. E nós, então, com todos esses três itens que estão acima, nós distorcemos o conceito de disciplina. Né? A gente olha para a disciplina como algo ruim, e não apenas como um conceito de disciplina, como um conceito de amor. Quando você fala e a gente pensa em algo ruim, o simples fato, eu quero trazer para você uma coisa do dia a dia. Eu não estou falando só da disciplina dos nossos filhos, mas quando você pensa em fazer uma dieta, quando você sabe que nessa dieta você vai ter que se privar de uma série de situações. Às vezes o ter que se privar de uma série de situações é algo pejorativo, é algo ruim, é algo pesado, é algo difícil. Nós poucas vezes conseguimos achar prazer em tudo isso. Se eu for para uma academia, eu estou lá levantando ferro, para mim, o meu corpo está dizendo para mim, por que você quer acabar comigo? Por que você quer me matar?
O que eu fiz de errado para você? Vamos voltar, vamos deitar, vamos comer, vamos fazer alguma coisa. Nós temos um conceito errado de disciplina. E a gente sabe que exercício e dieta e cuidado e saúde, eles giram uma chavinha no corpo da gente quando a gente passa a fazer aquilo por amor, né, e não simplesmente pelo sofrimento ou pela obrigação de ter sido feito. Então nós olhamos às vezes para o conceito de disciplina de forma distorcida. E também nós olhamos para um conceito de amor de forma distorcida. Porque a gente crê que quem ama não se preocupa tanto em corrigir. Se Deus é amor, por que ele vai me corrigir? Por que ele vai fazer isso comigo? Mas a gente, antes de começar a pensar no conceito de disciplina, vamos dar uma olhadinha numa ideia do que a gente está falando sobre amor. O amor, ele é a justa medida desses dois itens que apareceu na sua tela. Amor é a justa medida de afeição e de limites. Nisso nós temos uma demonstração clara do que é amor. Eu gosto de contar essa história, eu sei que os irmãos já ouviram, mas quando que a gente ama mais? Quando nós estamos corrigindo um filho porque ele está em perigo e ele está insistindo em andar naquela linha perigosa para ele, ou quando nós estamos brincando com ele, rolando na grama com ele? Há muitos anos atrás eu estava em Maringá com a Ana Júlia e a gente brincava lá perto de casa. Rolava na grama, brincamos, eu tinha ficado de viagem, eu estava viajando, então eu tinha ficado um tempo longe de casa. E eu me lembro que assim que ficou pronto o almoço, nós fomos chamados lá, nós comíamos no refeitório, eu fui me lavar e a Ana Júlia foi para a beira do lago. Na base que nós morávamos tinha um lago, tem 2 lagos. E ela era muito pequenininha. E ela ficou bem na beirinha do lago. Eu fui lá, falei com ela, filha, sai daí, aí não é lugar para você ficar. Peguei a Ana Júlia, trouxe ela para perto de mim, continuei ali fazendo o que eu estava fazendo, me lavando, arrumando os pratos. Na hora que eu olho de novo, a Ana Júlia está no lago. Falei de novo, trouxe ela. Terceira vez que eu descuidei, a Ana Júlia está lá na beirada do lago. Na 4ª vez, eu já não falei, o papai está te pedindo. Na 4ª vez que ela já estava testando aqueles limites, eu disse, filha, aqui não, e se você vier de novo, o papai vai te corrigir. E na 5ª ou 6ª vez que ela foi, eu peguei a Ana Júlia, levei no cantinho, dei duas palmadinhas na fralda dela, e eu falei severo com ela, não quero que você vá lá, a sua vida corre perigo, o papai não quer. E ela saiu chorando, a Juliana veio, pegou ela, foi conversar com ela, explicar também tudo que tinha acontecido, e eu me lembro de uma jocumeira, de uma outra obreira que veio para mim e ela me esculachou, como se eu estivesse criando um trauma na cabeça da minha filha. Porque há minutos atrás eu estava rolando com ela na lama, né, na grama, brincando, e a gente ria e tudo mais, e minutos depois eu estava corrigindo, e ela disse, ela nunca vai entender o caráter de Deus, que Deus é amor, ela vai achar que Deus é um Deus duro, um Deus iracundo. E eu disse para ela que eu não concordava, porque muitas vezes, ou grande parte da disciplina quando vem de Deus, ela é uma disciplina protetiva. Eu estava amando a minha filha, tanto rolando com ela, tanto impedindo que ela cruzasse um limite que seria danoso para ela. Isso, se você conversar com a Ana Júlia hoje, você vai ver que isso foi algo que nós construímos ao longo do tempo na nossa casa, e ela tinha uma certeza muito grande, ela sabia exatamente os perigos do lago, ela passava longe do lago, aquilo ficou marcado no coração dela, porque ela sabia que ali havia um perigo, e que o pai havia a corrigido com amor. Então a afeição no processo da disciplina, ela nos permite entender os atos de bondade que são requeridos. A afeição é a justa medida de vínculo, de relação que é formada entre nós. Então, seja numa relação de amizade, seja uma relação de pai e filho, seja dentro da igreja, os vínculos comunicam essa afeição. A comunhão, o amor, todas essas coisas que nós demonstramos uns pelos outros é construído em cima de afeição. Por outro lado, existem também os limites. Os limites nos lembram até onde nós podemos ir, ou melhor, até onde é saudável ir, o que fazer e o que não fazer. Os limites comunicam para a gente proteção.
Então, enquanto a afeição comunica os vínculos, o limite comunica para nós a proteção. Então, vínculos com proteção é igual a amor. Vamos pensar nisso de uma forma mais clara para a gente ver, com um exemplo. O que é a delinquência, por exemplo? Quando você pega um jovem delinquente ou quando você pega uma criança extremamente desobediente, provavelmente você vai ver que essa equação tem muito vínculo, tem muita superproteção. Ele sempre é o coitadinho, sempre os outros fizeram contra ele, sempre foi injustiçado, tadinho, vem cá, ao mesmo tempo que nunca foi dado limite, ele sempre pôde todas as coisas. Eu me lembro de uma reportagem há anos atrás na MTV, onde mostrava o perfil do jovem dos anos 2000, faz bastante anos isso. Foi lá 2005, 2004. E eu me lembro da história de duas meninas, e elas contavam, uma dizia que o pai não deixava ela fazer nada e ela era frustrada, e a outra dizia que o pai deixava ela fazer tudo o que ela queria. O pai e a mãe iam para a balada com ela, usavam lá o tóxico junto e aquela coisa toda. No final, quando perguntaram para essa menina que tudo podia, que teoricamente tinha a vida que ela gostaria de ter, que todo jovem gostaria de ter da geração dela, perguntaram para ela o que ela esperava que o pai dela e a mãe dela fizessem. E ela disse que eles me amassem e me protegessem. Então, quando a gente tem muita afeição e a gente não entende que os limites são necessários, nós criamos pessoas que têm um superego gigantesco. Por um outro lado, quando você tem um excesso de limite que é comunicado sem a afeição, nós vamos ter pessoas legalistas, pessoas duras, pessoas que andam pela regra, que não conseguem ver ao seu redor. Por isso que amor é essa justa medida entre a afeição e limite. Se Deus é amor, quando nós falamos isso, precisa levar essa equação à existência. Deus é amor, então Deus nos trata com afeição, mas Deus também nos trata com limites. Então Deus nos ama, independente de qualquer coisa, né? Deus nos ama pelos méritos do Cordeiro, Ele nos ama que nos deu Jesus. O versículo mais famoso, ou mais decorado talvez seja esse, que Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho. Então Ele amou de tal maneira que Ele generosamente deu. Por um outro lado, Ele coloca um fator limitante, para que aquele que nele crer, né? Então nós vemos esse jogo muito claro ali. Ele amou para aqueles que creem. Então, se amamos, Deus nos ama, Deus também demonstra isso em amor, nós precisamos entender que isso também é demonstrado em limites. E nos leva a alguns questionamentos. Primeiro, nós devemos viver para Cristo segundo nós mesmos ou temos obrigações uns para com os outros? Essas obrigações envolvem somente encorajar de maneira positiva ou precisamos honestamente falar sobre faltas, erros, afastamento das Escrituras e pecados específicos? As nossas responsabilidades para com Deus também incluem, às vezes, tornar público essas questões? Então vamos pensar nessas três perguntas que a gente tem à nossa frente. A gente vive para Cristo do nosso jeito ou a minha forma de viver para Cristo afeta você que está me ouvindo agora? A sua forma de viver afeta a minha vida também. A nossa maneira de viver como igreja, como que afeta a nós como igreja, a forma como cada um de nós vive e cada um de nós se comporta? Essas obrigações, elas envolvem apenas a gente encorajar as pessoas ou em alguns momentos nós vamos ter que ser honestos e falar sobre faltas e erros? Ou será que nós vamos ter também que lidar com a parte da disciplina ou da limitação ou do dizer, meu irmão, talvez esse momento, esse lugar que você está indo não é um bom lugar? E será que às vezes isso também vai precisar ser de forma pública, não apenas privada? Então, quando a gente fala de disciplina, a gente começa a pensar sobre isso.
E a gente vai tentar falar nessa aula pelo menos sobre 7 perguntas sobre disciplina na igreja que a gente vai tentar responder. Primeira, toda disciplina é negativa? Essa é a primeira pergunta que a gente vai pensar. O que significa disciplina na igreja, ou eclesiásticas? O que essa disciplina envolve? O que a Bíblia fala sobre essa disciplina? Como que os cristãos do passado conduziam essa disciplina? A nossa igreja não faria isso, faria? Por que devemos praticar a disciplina e, por fim, o que acontecerá se a gente não praticar essa disciplina? Então, a primeira coisa, toda disciplina é negativa? E aí a gente precisa pensar nisso. Eu e você precisamos de disciplina? Quando eu ouço essa palavra, como eu disse, a gente já falou, vem essa ideia de algo restritivo, de algo difícil, de algo complicado e limitador. Ela tem uma ideia pejorativa. Mas quando a gente olha para nós nos vemos como um projeto concluído de Deus. Deus já terminou conosco tudo que ele tinha que fazer, ou nós ainda somos mais como um canteiros de obras? Porque se você é um projeto concluído, você vai entender, você vai dizer, você vai saber, e você vai pensar assim, bom, eu não preciso mais ser inspirado, eu não preciso mais ser nutrido, eu não preciso mais ser curado, eu não preciso mais necessitar de correção, eu não preciso mais de quebrantamento, eu não preciso mais de disciplina, né? Então, será que nós já somos tão justos como deveríamos ser? Será que vai ser na nossa geração que nós vamos dizer, não como Paulo em Hebreus, ele fala, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corro para o alvo. Será que nós vamos falar diferente? Nós vamos dizer assim, não como Paulo eu digo, alcancei, não tenho mais nada para ser trabalhado, não tenho mais nada para ser mudado. Não sei quanto a você, mas para mim ainda sou um canteiro de obras. Eu admito isso. Eu admito que eu preciso de ser trabalhado pelo Senhor. Então, a primeira coisa, que disciplina é algo positivo, porque a disciplina ela é algo formativo. Ela vai nos ajudar a entender que nós vamos formar em nós alguma coisa. Então nós estamos lá num culto, nós estamos num ensino, nessa aula, isso é uma disciplina formativa. O autor do livro ele dá a ideia do aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico ele é aquele instrumento, aquele recurso usado para colocar os dentes no lugar de novo, para arrumar o sorriso, para arrumar a arcada dentária, para melhorar aquilo que estava ali fora do lugar. Então ele vai formar, ele vai colocar aqueles dentes no lugar que eles deveriam estar. Aqueles dentes, por algum motivo, por alguma má formação, por algum processo, eles estão separados demais, ou eles estão encavalados demais, ou a mandíbula é menor do que deveria ser, não sei. Mas eu sei que ele é formativo. E, de certa forma, é uma disciplina que é formativa. Mas também disciplina é algo positivo e corretivo. Ela não é apenas formativa, mas ela também é corretiva. Eu fiquei pensando, e eu quero te dar um exemplo muito, muito real, né? Um exemplo que eu vivi. Antes de fazer a cirurgia bariátrica, dietas e cuidar da saúde e a atenção por exercício físico era algo que seria uma disciplina formativa na minha vida. Se eu tivesse entendido a disciplina formativa do cuidar da minha saúde, do cuidar com o que eu como, do comer com sabedoria, e aí por diante, coisas que você sabe, eu não teria chegado a 155 quilos como eu cheguei. Ao cruzar essa linha de peso, a minha saúde foi drasticamente afetada. Então eu estava com problema no fígado, muita gordura no fígado, eu estava diabético, praticamente pré-diabético, a pressão não baixava lá de 15, mesmo com medicamento, eu estava todo desbalanceado, todo descomplicado, e aí eu precisei de uma disciplina corretiva. A cirurgia bariátrica, então, foi para mim uma disciplina corretiva. Ela impôs em mim um limite físico. Então, você talvez não veja, porque eu sou muito bonito,
mas eu tenho uma marca interna, existe um limite, um fator limitador no meu estômago. Se eu como mais, eu passo mal, eu me sinto ruim, eu tenho que ficar fazendo reposição de vitamina, eu tenho uma série de consequências desse estado que eu deixei chegar à minha saúde e o meu corpo. Então há a disciplina formativa e nós temos essa disciplina corretiva. Às vezes a disciplina é o bisturi que vai salvar a sua vida. É o bisturi que vai te colocar e vai me colocar num pós-operatório dolorido, que machuca, que precisa de cuidados, que é lento, mas é algo que salvou a nossa vida de algo. Portanto, disciplina não é assunto negativo. Disciplina ela é formativa na nossa vida. Ela é algo que está formando o nosso caráter, formando a nossa identidade, formando quem nós somos, formando quem nós queremos ser, quem Deus nos chamou para ser. Disciplina é algo formativo, não é algo negativo, não é algo ruim, não é um problema. Ela tem que ser encarado por nós como algo bom da parte de Deus e edificante. Porque a disciplina edifica relacionamentos, edifica caráter, edifica famílias e edifica também igreja. Então toda disciplina é negativa? Não é negativa. A disciplina é um fator formativo e corretivo. Toda negativa? Não. Disciplina em si não é um assunto negativo. Existem disciplinas que são negativas, Gustavo? Sim, quando ela é aplicada de uma forma errada. Qual que é o limite entre a correção e o espancamento? Entre o degustar e a gula? Entre o beber com consciência e embriaguez? Existe um limite que, se rompido, torna-se negativo. Mas toda disciplina é negativa? Não, ela não é. Então, a nossa primeira pergunta está respondida. A segunda é, o que é a disciplina eclesiástica? E esse é um ponto que a gente precisa pensar. Porque nós somos diariamente convidados a olhar, observar e a julgar situações. Não apenas na igreja, mas também a julgar situações de fora da igreja. Então, a disciplina eclesiástica, ela é algo que exige de nós, ou na nossa vida, ou na nossa dinâmica de vida, a gente está sempre lidando com essa questão de julgar, com essa questão de olhar, com essa questão de analisar. Veja bem, nós estamos num tempo de fake news, a gente pode se equivocar ao precipitadamente tomar ciência de um fato e publicar, é o que eu digo. Mas a gente precisa depois voltar às situações, julgar as situações, tomar consciência das situações, e aí a gente precisa então dar um conceito. Nós vamos voltar nisso mais para frente, mas a gente tem vivido um momento do não julgais para não ser julgado. A gente normalmente fala sobre isso lá de Mateus 7, versículo 1. Nós vamos falar com mais calma sobre isso lá na frente. Mas Paulo vai falar em Coríntios, para a igreja de Coríntios, que estava passando por um problema grave, e ele vai dizer o seguinte: com que direito havia eu julgar aqueles de fora, se a gente não julga aqueles que estão dentro? Então, há um convite a esse tipo de julgamento dentro da esfera da igreja. A igreja precisa exercer disciplina, e para exercer disciplina, a igreja precisa analisar fatos e julgar fatos. Veja bem, olha para mim aqui. Quando eu falo julgar, essa palavra também tem uma conotação negativa. Só falar julgar, nós já pensamos em um julgador, em pessoas que vão botar o dedo na cara uns dos outros. Não é disso que eu estou falando. Julgar, no sentido que Deus nos chama, é para olhar situações, analisar as situações, emitir um julgamento daquele fato e daquele ato que a gente está vendo e emitir um parecer. Isso é o julgar. A Bíblia nos convida a não ser temerário nesse julgar. E Jesus nos lembra que quando eu faço esse processo de análise e julgamento, eu estou estendendo uma linha pela qual eu mesmo serei analisado no meu
conceito e na forma como eu analisei. Primeiro, por mim mesmo, natural. E segundo, pelos outros. Então, se eu entendo isso, a gente vai ver que há um convite sim para que a gente olhe e julgue as situações. A gente vai ver que, por exemplo, na Bíblia, lá Paulo vai falar em Romanos 13, que o Estado, Deus deu ao Estado a responsabilidade de exercer julgamento. Então, julgar não é algo complicado, não é algo ruim que a gente deve ter medo de fazer. Olha o que o Mark Dever ele coloca para a gente. Ele diz assim, ó, a igreja tem de exercer julgamentos dentro de si mesma. Se você pensar um pouco sobre isso, perceberá que não é surpreendente que nós, como igreja, devemos ser instruídos a julgar. Afinal de contas, se não podemos dizer como um cristão não deve viver, também não podemos dizer como ele deve viver. Eu achei fabulosa essa colocação dele. Então essa ideia de que a gente não pode julgar, ela vem abaixo só por esse finalzinho da frase dele aí. Se nós não podemos dizer o que não fazer, quem somos nós para dizer o que fazer? Qual é a base que nós temos de dizer o que fazer e de como mensurar que aquilo que está sendo feito certo, se não a palavra de Deus? Mas vamos continuando. Então nós já sabemos que o julgar é algo que vai acontecer. E o que é a disciplina eclesiástica? Segunda pergunta que nós estamos. Primeiro, é um processo formativo e corretivo. A disciplina na igreja, a disciplina eclesiástica, deixa só eu passar aqui para você Desculpa, aqui. O que é a disciplina eclesiástica? Primeiro, disciplina eclesiástica, como nós vimos, é um processo que ele é formativo e ele é um processo corretivo. Ele é uma maneira de averiguar a disciplina na igreja, ou olhar para a disciplina, esse processo que a gente tem dentro da igreja, é uma maneira da gente, é um termômetro, é uma maneira da gente verificar se a gente está vivendo diferente do mundo ou se nós estamos vivendo exatamente como o mundo vive. E esse era o problema de Paulo lá em 1 Coríntios. Nós vamos analisar o texto de 1 Coríntios aqui, quando a gente fala da disciplina bíblica na igreja. A igreja de Corinto vivia exatamente como a sociedade vivia, e ainda assim se orgulhava e se gabava de ser uma igreja cheia de dons, cheia de espiritualidade dentro dela, mas era uma igreja doente. Então, se alguém reivindicar ser cristão e se recusa a viver como cristão, nós precisamos seguir o que Paulo disse e, para a glória de Deus e para o bem daquela pessoa, precisamos excluí-la da membresia da igreja. Então, disciplina eclesiástica é um processo formativo, é um processo corretivo, é um processo de olhar para aquele irmão e ver que a vida dele está muito longe daquilo que ele professa e ele diz, e ele está vivendo de forma hipócrita. E que então, para bem dela, ela precisa entender e ela precisa passar por esse processo formativo e por esse processo, muitas vezes, cirúrgico, né? Esse processo muitas vezes corretivo. Então, a disciplina eclesiástica não é fazer distinção e admitir quem está na igreja é perfeito e o mundo é repleto de pecadores. Não é sobre isso. E sim que há um tipo de diferença entre a vida dos que estão na igreja e daqueles que estão no mundo. Deixa eu dizer, eu acho que eu deveria ter mudado algo aqui nessa frase. Que deve haver um tipo de vida diferente. A vida daquele que conhece a Jesus, a vida daquele que conhece o Cristo, a vida daquele que anda com o Cristo, ela precisa ser diferente. Pelo simples fato, assim, eu vou te dar um argumento para a gente encurtar a nossa conversa, é que o cristão primeiro vive para a glória de Deus. Só esse fato já é motivo suficiente para a gente entender que a nossa vida tem que ser diferente. Que a nossa vida tem que ser
muito diferente da vida dos padrões. Os nossos padrões são diferentes de todos os padrões do mundo. Então, ser membro de uma igreja local significa refletir na verdadeira integração no corpo de Cristo. Então, como cristão e membro de uma igreja, nós precisamos viver, espera-se de nós, que nós vivamos de forma diferente de todo o restante, que nós vivamos de forma diferente de todo o mundo, que haja uma distinção entre a igreja e o mundo, que a igreja consiga revelar essa linha divisória entre o reino da luz e o império das trevas que Paulo fala em Colossenses, que nós fomos deles tirados. E mais, a disciplina eclesiástica é um processo bíblico, e é um processo bíblico necessário a todo cristão e a toda a comunidade cristã. É um processo formativo e corretivo que nos ajuda a estabelecer ou restabelecer a rota e a viver de maneira diferente de todo mundo, tendo como base e desejo a meta de glorificar a Deus individualmente e coletivamente. E é também a forma segura de criar vínculos fortes de confiança e de cuidado mútuo. E eu coloquei um asterisco aqui, porque esse é um ponto que a gente pode tratar mais para frente, a gente pode tratar em uma outra aula, mas quando nós nos importamos com o nosso irmão, com a forma como ele vive, e quando nós abordamos o nosso irmão em amor e da maneira bíblica que deve ser o processo, nós vamos ver aqui, nós vamos descobrir que nós criamos dentro da nossa casa e dentro das nossas relações um ambiente seguro para que a pessoa possa expor aos seus problemas, às suas dificuldades e confessar os seus pecados, como diz lá Tiago, que ele nos convida a confessar uns aos outros as nossas falhas e sermos curados. Então, disciplina bíblica é um processo formativo, corretivo, que vai nos ajudar a viver de forma diferente do mundo, de uma forma que glorifique a Deus. E o que a Bíblia diz, então, sobre disciplina eclesiástica? Nós vamos falar de pelo menos 3 pontos aqui. Primeira coisa, a Bíblia diz que disciplina é algo positivo e o próprio Deus nos disciplina. A primeira coisa que a Bíblia fala é sobre disciplina ser algo positivo. E nós vamos olhar mais aqui para o Novo Testamento. Mas se você olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que em todo o tempo nós vemos Deus trazendo limites para o seu povo. Nós vemos Deus dando situações para o seu povo onde eles deveriam se comportar melhor, onde eles deveriam corrigir algumas coisas, tirar alguns ídolos do seu meio, para que eles pudessem então ser aquilo que Deus os chamou para ser. Mas no Novo Testamento a gente vê isso sendo aplicado na vida da igreja. Então olha o que o escritor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12 de Hebreus, do 1 ao 14. Aqui nós temos o primeiro recorte que eu quero fazer para você, é o versículo 4 ao 7. Ele vai dizer assim, na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Então a primeira coisa que esse texto vai trazer para a gente, o escritor vai nos lembrar, que nós estamos travando uma luta contra o pecado. Há uma luta que está sendo travada dentro de nós e que há necessidade de uma resistência ao ponto de sangrar. Essa resistência precisa ser grande. Essa resistência precisa ser forte, precisa ser com todo o nosso empenho. E ele vai dizer também que a exortação, a relação de Deus conosco é a relação do pai e do filho. É uma relação não daquele que vem do juiz e do réu, mas é uma relação de pai e filho. Olha lá o que o texto vai falar para a gente. Ele vai dizer que, filho meu, não despreze essa correção. Não desanime, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. E Deus os trata como filhos. Então,
é positivo na disciplina porque, primeiro, ela é um reflexo de sermos filhos de Deus. Eu e você sabemos disso. Você que tem filhos, você sabe exatamente disso. Quando você vê alguém na rua fazendo alguma coisa errada, o filho de uma pessoa no shopping fazendo birra, se jogando, quebrando todas as coisas, você olha aquilo e fala, nossa, que feio. Mas quando é o seu filho, você o corrige. Você o corrige porque você quer que ele melhore, que ele seja diferente, que as coisas sejam de outra maneira com ele. Por quê? Porque há um vínculo maior. Há uma preocupação. Eu tenho certeza que você está sempre preocupado sobre como está o seu filho, o desenvolvimento dele, dos seus sobrinhos, ou às vezes do seu neto. Né? Então por quê? Porque há um vínculo maior. E aí ele continua. Se vocês estão sem essa correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. Olha, além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, nós somos positiva porque nós somos tratados como filhos, e se nós não estamos sendo disciplinados, isso quer dizer que não somos filhos, é o que o escritor está dizendo. Segundo, ele está dizendo que a disciplina é para o nosso próprio bem, porque olha o final, o ser disciplinado por Deus vai nos levar a um status de ser participante da própria santidade de Deus. Somos corrigidos naquilo que estamos fazendo, ou seja, para o nosso próprio bem ela é formativa, e a participação na sua santidade nos lembra que ela é corretiva. E aí ele vai terminar dizendo, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então a gente vê o resultado da disciplina. O escritor vai dizer que no início ela não é legal, no início ela é dolorida, no início ela é difícil, mas aquele que a ela se submete, ela vai sendo transformada em tristeza para um contentamento. Ela vai produzindo um fruto que é pacífico. Eu acho interessante essa expressão, um fruto pacífico. Porque muitas vezes, quando a gente vê pessoas que são submetidas à disciplina, eles têm quando não entende ou quando não concorda, parece que há nós estamos vivendo um tempo de uma atitude muito bélica, onde é mais fácil a gente cancelar as pessoas e discordar do que refletir e pensar, do que fazer esse autoexame que tantas vezes a Escritura nos convida a fazer. Então ele está dizendo que o fruto daquele que entendeu a disciplina e que entendeu e recebeu a disciplina como filho é um fruto pacífico, é um fruto de justiça. Esse fruto de justiça resulta em uma vida diferenciada, em um resultado de vida. E aí ele vai dizer no final assim, então, qual é o resultado dessa disciplina? Fortaleçam mãos cansadas, levantem mãos cansadas, fortaleçam o joelho que vacila. Mudem os seus caminhos, andem reto agora, para que você não se desvie, mas que você seja então curado. Disciplina é algo bom, é algo positivo. O segundo ponto que eu quero trabalhar conosco aqui nessa manhã é que disciplina é um favor de denúncia e nos chama a viver diferente de todo o mundo. E aí nós vamos olhar então para 1 Coríntios 5, do 1 ao 11. E eu espero que a gente consiga olhar todo o material no dia de hoje. Mas vamos lá. Disciplina é um fator de denúncia e nos chama a viver diferente do mundo. Nós estamos olhando para a igreja de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5,
havia algo na igreja de Corinto que era uma imoralidade. Paulo vai dizer que havia porneia, havia imoralidade sexual. Essa palavra porneia, ela descreve todo tipo de imoralidade nessa área, desde o uso da pornografia ao prática do sexo fora do ambiente de casamento, seja antes de casar ou durante o casamento, né, o adultério. Então a continuidade era a forma como a igreja e a comunidade de Corinto vivia. Ela estava vivendo com a imoralidade dentro dela e aquilo não a incomodava. O ato imoral era que alguém que possuía alguém daquela comunidade dormia com a esposa do pai, dormia com a madrasta. E a igreja estava completamente omissa, ela não tratava mais o ofensor, mas ela ficava se gloriando de seus dons, de como que elas faziam, o quão espiritual eles eram, ao invés de lidar com esse problema e olhar para todos os outros problemas que haviam dentro dessa igreja. E Paulo começa a dizer assim, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Olha bem, é uma igreja que deveria estar vivendo para a glória de Deus, mas ela chegava a escandalizar aqueles de fora. A prática que havia no meio deles era aquele negócio que o gentio olhava, o devasso olhava, o grego que tinha nos seus atos e na sua moralidade muito questionada, ele olhava e falava assim, olha rapaz, eu sou complicado, eu sou imoral, mas esse pessoal aí, eles estão de parabéns. Rapaz, olha, o cara está de parabéns. Então, existe moralidade e imoralidade tal que até mesmo entre os gentios não existe. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E aí Paulo continua dizendo, e vocês andam cheios de orgulho quando deveriam estar lamentando e tirando do meio de vocês quem faz ou quem fez uma coisa dessa. A atitude de vocês está errada. E ele continua, eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, qual esse tal seja entregue a Satanás, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 3 ao 5. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que disciplinar é uma atribuição da igreja. A igreja não pode terceirizar a responsabilidade da disciplina. A igreja deve reunir-se e exercer disciplina nos seus membros. Ele vai dizer assim, olha, eu estou presente aí em espírito, como se eu estivesse aí, e em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e os meus espíritos. Então Paulo está dizendo, a primeira coisa é vocês que têm que fazer, não esperem por mim. Não espere que eu vá até aí para que essas coisas aconteçam. Então, disciplinar é uma atribuição da igreja. Disciplinar não é uma atribuição apenas do pastor, ou apenas da liderança. Disciplinar é uma atribuição de todo o corpo da igreja, de toda a eclésia. A segunda coisa que Paulo fala, ele fala que nós precisamos disciplinar com autoridade. Ele vai dizer ali, olha, seja entregue a Satanás. Isso significava ser excluído da igreja. Não é pegar o cara, entregar para o capeta e falar, toma. Tem várias coisas que a gente poderia falar sobre esse versículo e nós gastaríamos muito tempo tentando pensar em todas as possibilidades que ele quer dizer, mas uma delas, e que faz muito sentido para a gente, é que na ideia da primeira igreja, da igreja em si, é que a esfera da igreja, o viver para a glória de Deus, colocava esse cidadão na esfera do domínio do Senhor. E tudo que estava fora dessa esfera já não era mais domínio do Senhor. E ele está dizendo, seja tirado da comunhão com a igreja. Esteja de volta agora na esfera do inimigo. Não apenas para que ele sofra a consequência do seu pecado, mas que ele também entenda a privação que ele está tendo da vida na sua comunidade de fé. Para que ele sinta
aquilo na comunidade de fé. E aí ele termina assim, olha, a fim de que seja salvo. Então nós precisamos disciplinar. Disciplinar é uma atribuição da igreja. Disciplinar ela precisa ser feita com a autoridade que nós temos como igreja reunidas. E nós temos também que disciplinar para correção. Ou seja, até o excomungar esse irmão tinha por plano de fundo esse amor. Tinha como plano de fundo para que esse irmão acordasse e entendesse o que ele estava fazendo errado, fosse privado da comunhão de fé e ele então desejasse consertar a sua vida e voltar. Agora a gente tem um problema de tempo aqui. Nós não tínhamos muitas igrejas em Corinto. Nós não tínhamos a Igreja Batista Nacional de Corinto, Vila Iolandos, Protacopoulos, não tínhamos a Igreja Metodistas de Corintos, não tínhamos a Igreja Assembleios de Corintos, nós tínhamos uma igreja. Então, ao sair, ao ser excluído da comunhão da igreja, ele estava excluído de todos aqueles cristãos que criaram e formaram a sua comunidade de fé. Há uma dificuldade hoje em se falar de disciplina, é que muitas vezes a pessoa, ao ser disciplinado, e isso faz da igreja ter medo de fazer a disciplina e de exercê-la com autoridade, e olha, é uma corrente, e a gente não faz porque a gente está julgando, e aí a gente vai tendo desculpas, mas no fundo, a gente sabe que muitas pessoas, ao serem disciplinadas, elas simplesmente vão sumir da igreja. Talvez ela não sirva mais para um processo de internalização do problema, a fim de que o espírito seja salvo, mas a pessoa muda de lugar e ela vai viver aquele pecado que ela vivia aqui, ela vai viver lá até ser descoberta, e daí ela muda de lugar e aí por diante. Então a disciplina deve ser exercida, e nós não devemos deixar de exercer disciplina por causa disso, mas ela deve ser exercida como um fator de denúncia. E Paulo continua dizendo, versículos 6 a 8. Então, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Aqui eu vou fazer uma pausa. Por que a gente disciplina, então? A razão da disciplina que Paulo está dando. Primeiro, porque a impureza contamina. Ele vai usar a ideia do fermento para a gente. Ele vai lembrar para a gente do fermento, que é aquele pozinho pequeno, minúsculo, que ao contato com a farinha, em 18 segundos, ele altera a composição química da farinha, a farinha deixa de ser farinha, ela passa a ser agora uma nova substância, ela passa agora a levedar. E essa massa vai ser toda levedada, ela vai crescer, ela vai mudar a integridade e a natureza daquela farinha que foi ali colocada. Então a primeira coisa, que a razão para a disciplina que Paulo vai dizer, é que toda a impureza vai ser como fermento, e ela tem o poder de contaminar mais e mais pessoas. Ela vai contaminar de forma que a gente sequer perceba que está contaminado. E aí ele vai dizer que joguem fora o velho fermento para que vocês sejam uma massa nova, como já são. Vocês já são em Cristo uma massa sem fermento. Joguem fora. Nós devemos, então, a razão para a disciplina é banir o mal. Os velhos hábitos não são apenas maus, mas eles vão ser também corruptores, eles vão corromper. Assim como o fermento, eles vão permeando tudo, e daqui a pouco nós estamos corrompendo novas pessoas que estão chegando na igreja com os nossos velhos hábitos. E aí a gente vai se tornando uma igreja corrompida, porque a gente não tem olhado e banido do nosso meio o pecado. E aí Paulo continua: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento e nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e o pão da verdade. Então, outra razão para a disciplina é que a gente deve celebrar a pureza. Celebrar não nos padrões antigos do mundo, da nossa velha natureza, mas celebrar a pureza nesse padrão conquistado por Cristo Jesus, como um pão sem fermento, um pão
sem pecado, olhando para o fermento como essa alusão ao pecado, a isso que vai tomando de forma silenciosa o coração de cada homem. E aí vai colocando as coisas no seu lugar. Celebramos a pureza. Disciplina na igreja, portanto, não é castigo nem vingança. Disciplina na igreja, ela é um fator... Ela é um fator... Oh, meu Deus do céu, onde é que eu fui parar? Ela não é o castigo nem vingança, mas ela é um fator de restauração. Ela precisa ser vista dessa maneira. Ela deve ser olhada e encarada como uma maneira de celebrar a pureza e celebrar quem Deus é. Então nós falamos que disciplina é algo positivo, e o próprio Deus nos disciplina. Nós estamos falando que a disciplina é um fator de denúncia e nos chama a viver diferente de todo mundo. A disciplina também é um defensor ou um preservador da reputação da igreja perante o mundo. Então, Paulo está escrevendo, continua lá em 1 Coríntios, tá? Ele vai dizer, na outra carta, uma carta que acabou se perdendo, eu já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ao avarento, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Então parece que Paulo está dizendo para eles assim, que vocês dizem, olha, vocês entenderam errado quando eu disse não associem-se aos impuros. Não é não poder nem conversar com eles, nem ver com eles, nem socialmente estar próximo deles. Nós não estamos dizendo sobre isso, nós estamos dizendo não se associar com esses impuros que estão no meio de vocês. Olha o que ele continua dizendo. Escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmãos, for como devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo sente-se à mesa ou comam com alguém assim. O que Paulo está dizendo ele está delimitando essa associação. Gente que se diz cristã, que diz que deve viver como cristão, que vive para a glória de Deus, mas que está vivendo exatamente como o restante do mundo. E isso, meus irmãos, é algo muito difícil, porque o politicamente correto nos coloca em situações de cheque. Isso é muito fácil para a gente falar quando essa situação está longe da nossa casa. Mas e quando essa situação é dentro da nossa casa? E quando nós temos que tratar disso essas coisas dentro da igreja com irmãos que nós amamos? Mas Paulo está sendo muito claro. Não se associe com esses, com gente que se diz irmão, mas que o modo de vida está exatamente igual ou até pior do que os gentios. Prive-os de sua companhia, de sua comunidade, de sua mesa. Por quê? Porque o comer à mesa era esse ato máximo de celebração e de comunhão. E Paulo vai dizer, e a gente sabe que não tem como haver comunhão entre luz e trevas. O seu irmão, prive-o não por você só, mas prive-o por causa dele. Porque ele vai achar que está tudo bem, que ele continua fazendo tudo certo, que não tem problema. Às vezes a gente vai passando, a gente vai vendo, a gente sabe dos problemas e a gente se cala, a gente sequer chama o irmão para conversar, a gente sequer confronta, a gente vai construindo os nossos... Lembra que eu falei de relacionamentos construídos, fortalecidos, uma comunidade que exerce disciplina? Nossos relacionamentos são tão frágeis que nós temos medo de chegar para o irmão e dizer que ele está andando de forma errada, que ele está conduzindo a vida dele de forma errada, que ele não está vivendo para a glória de Deus, que ele está vivendo exatamente como o restante do mundo. E nós temos medo da nossa reputação, daquilo que vai causar no nosso irmão, e nós muitas vezes não fazemos. E Paulo vai dizendo, não deve haver amizade entre você e gente que se diz cristã e que volta para casa bêbado. Não deve haver amizade entre você e gente que se diz devasso, que curte a porneia, que está vivendo pornografia e que manda pornografia o tempo todo. Ou aquele que rouba. Não deve haver
a amizade entre você e aqueles corruptos ao seu meio. Em épocas de política, fica aqui o nosso alerta. A política é algo que corrompe, e muita gente entra bem, mas sai corrompido. E aí ele fala, pois com que direito, olha, eu acho isso fabuloso, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Paulo está dizendo, nosso papel como igreja não é ficar olhando para a vida de quem está lá fora. Não é ficar pensando na vida de quem está lá fora. Eu, como pastor, eu não tenho que ficar me preocupando como é que o meu vizinho, o vizinho da igreja vive, ou o irmão da fulano, ou ciclano, ou o primo do parente do cunhado. Eu preciso me preocupar comigo, com a minha igreja. Nós temos que julgar quem está dentro. E olha só o que Paulo está falando. Vocês devem julgar quem está dentro. É um processo que a gente deve fazer, de quem está dentro. Nós não podemos ficar olhando para fora e ter essa falsa sensação de que, nossa, se está ruim assim, você imagina como está lá fora. Eu costumo brincar que é aquela oração de retiro de carnaval, oração de acampamento de carnaval, que a pessoa vai lá e fala, Senhor, obrigado porque nós estamos aqui e nós somos mais puros que os outros, porque agora o Senhor sabe que lá naquela avenida, lá naquele clube, a devassidão está acontecendo. Mas mal sabe a gente que talvez, quando as luzes se apagarem naquele acampamento, as mesmas coisas que acontecem lá fora vão acontecer dentro dos quartos, nos cantos, e aí por diante, e a gente sequer vai perceber, mas a gente faz, e a gente bota um lacinho de fita muito bonito, e na verdade a gente está vivendo com imoralidade tal qual. E Paulo vai dizer, Paulo vai dizer, ele vai encerrar, ele vai dizer assim, Deus julgará. Nós devemos julgar, nós devemos olhar, nós devemos fazer, nós devemos expor os fatos, mas nós não temos a palavra final sobre a salvação desse irmão. Nós temos uma palavra sobre a comunhão com esse irmão e nós vamos dizer, não dá para andar por causa disso, mas nós não podemos dizer que ele estando fora da igreja, ele não está salvo. Esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel de também tirá-lo da igreja e achar que de alguma maneira nós somos mais santos que ele. Nós somos melhores do que ele. Não é isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo que a gente tem que exercer esse papel dentro de nós, porque isso vai preservar a reputação da igreja também perante o mundo. Disciplina também, olha o que ele vai falar para Timóteo. Ele vai dizer assim, olha, Timóteo, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os demais temam. Ele está dizendo aqui para os líderes, veja bem o que Paulo está dizendo, ele não está fazendo acepção de ninguém, ele não está dizendo só para aquele membro que chegou agora, ou para aquele membro que peca, mas ele está dizendo que aquele que é líder, o presbítero, a figura do pastor, a figura do líder, daquele que conduz aquela comunidade, quando ele está em pecado, ele precisa ser corrigido, e ser corrigido com da mesma maneira, ou até eu creio que ele vai convidar a gente para fazer de uma forma mais, está sujeito a uma forma mais dura, porque ele diz, repreenda-o na presença de todos, para que também os demais tenham. Isso também nos convida a não ficar coniventes com o pecado de alguém só porque ele é o ungido do Senhor. E essa cultura ela é muito nociva no nosso meio. É como se o pastor é infalível e ele não erra, e todo mundo erra e ele não pode errar, mas toda vez que a gente vê um escândalo envolvendo um líder, seja ele um pastor, ou seja um líder numa igreja local, um líder de escola dominical, um professor, alguém que exerce tem uma certa preeminência e liderança, o estrago é muito grande. E aí Paulo está dizendo para o Timóteo, olha, repreende, porque os outros precisam ter o temor necessário para continuar a caminhada e a vida com Deus. Então, o que a Bíblia diz sobre
a disciplina eclesiásticas, e eu quero interromper a nossa aula aqui. Nós já estamos chegando aí a 1h e pouco de aula, e aí ainda tem muito conteúdo, e a gente volta na semana que vem com o conteúdo. Então, o que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica? Primeiro, que é algo positivo e o próprio Deus nos disciplina. Hebreus 12 vai nos dizer isso. Eu quero te convidar a voltar a esses textos na sua casa. Segunda, disciplina é um fator de denúncia e nos chama a viver diferente de todo mundo. Volte lá essa semana em 1 Coríntios 5, do 1 ao 11. Veja que o convite da Bíblia, a Escritura nos convida a viver para a glória de Deus, e isso inclui viver de uma forma diferente. E terceiro, disciplina é um defensor, é um preservador da reputação da igreja perante o mundo. E quarto, disciplina deve ser aplicada em amor e tem vista a nossa restauração. Então vamos ver esse quarto item aqui. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que em cada um tenham cuidado para que não seja também tentado. Uma vez que o objetivo da disciplina é restaurar e não punir ou vingar as pessoas apenas pelo gosto de fazê-lo, né? Ele tem que ser feito em amor, levando em conta a outra pessoa. Tem que ser um processo feito com compaixão, com uma proposta de caminhar junto, com uma proposta comunitária de restaurar e abraçar e exercer e tornar esse irmão de volta para a comunidade, e não fazer disso um fardo, algo insustentável. Vamos ver o que Deus fala aqui. Jesus vai falando em Mateus 18. Ele vai dizer lá, por exemplo, se seu irmão pecar, por exemplo, não, está escrito, se seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. O primeiro passo do processo da disciplina é entre você e ele somente. É um processo de restauração. Se você vê seu irmão pecando, você deve chamá-lo, exortá-lo, encorajá-lo a mudar de postura e de atitude. Veja bem, irmão, vou até trazer a tela maior aqui. Veja bem, irmão, você vê o seu irmão pecando, você não precisa trazer para o seu pastor. Você não precisa levar para um outro irmão, para um terceiro irmão. Você primeiro precisa ir até ele. Vá até ele. Não torne público a coisa sem antes ir ao seu irmão. Fale com ele. Diga a ele. Repreenda-o. Exorte-o em amor. Esse irmão precisa entender que você tem a preocupação com o bem-estar e com quem ele é, com a fé dele. Então, se você vê se o seu irmão pecar, vá, repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Repreende-o, conversa. Ele, poxa, obrigado, irmão, porque você me trouxe essa coisa, eu vou mudar, eu vou alterar minha vida. E você começa a acompanhar aquele irmão e ver que ele não falou aquilo da boca para fora, mas que é uma verdade. Glória a Deus. Esse irmão não teve manchado a sua reputação, esse irmão não foi exposto em algo que poderia ser tratado. Glória a Deus, aleluia. Porém, olha só, se ele não te ouvir, Jesus continua, leve com você 2 ou 3 pessoas. Aí Jesus convida você a chamar pessoas maduras para andar com você. Pegue pessoas maduras, pessoas que tenham condições de resolver aquele processo, o seu pastor, os seus conselheiros na igreja. Leve essa pessoa, sente com ele e diga, meu irmão, nós estamos aqui porque te amamos e nós estamos vendo que o seu comportamento, você está caminhando longe de Jesus, você está andando fora dos caminhos do Senhor e você precisa entender isso. Nós estamos aqui porque nós amamos você, nós queremos ver a sua restauração e nós queremos que você mude de certa forma. A motivação é o amor. Veja bem o que Jesus vai dizendo. Se ele, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então você levou pela primeira vez, ele não te ouviu, ele apresentou uma série de justificativos, aí você vem com 2, 3 irmãos que estão acompanhando a situação e diz, irmão, aqui nós amamos vocês, nós não queremos isso aqui. Se mesmo assim ele não fizer, nós então trazemos o assunto à igreja. E aí a igreja, como um todo, vai convidar esse irmão e vai dizer, meu irmão,
olha, nós estamos aqui porque amamos você, nós queremos ver a sua restauração, a forma como você está vivendo, não está glorificando ao Senhor, não está trazendo glória ao Senhor para o seu nome, isso vai ser um problema para você. Como comunidade que ama você, nós não queremos que você chegue nesse ponto, corrija a tua vida, muda a tua forma de pensar. E aí Jesus vai dizer, se ele recusar ouvir também a igreja, então entregue-o a Satanás, considere-o como gentio e publicano. Ele não quer mais fazer parte dessa comunidade, e a comunidade não pode mais abrigá-lo de forma irresponsável, porque a comunidade precisa responder ao Senhor e a tudo e a sua sociedade em volta. Então, meus irmãos, é o que a Bíblia diz, que se a gente juntar todas essas passagens, e aqui assim eu quero concluir, que as consequências de uma vida em pecado são sérias e não podem ser ignoradas. É isso que a Bíblia diz. 1 Coríntios 5, 2 ao 5, Paulo vai dizer, para que fosse tirado do meio de vós quem tamanho ultraje praticou. Ele vai depois dizer que esse cara seja entregue a Satanás. Paulo vai dizer que a gente não deve se associar com ele. Ele vai nos convidar a repreender na presença de todos. Ele vai dizer que se as pessoas recusarem a ouvir, nós devemos então considerá-lo como gentios e considerá-los como publicanos. E eu quero então encerrar aqui. O que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica? Primeiro, disciplina é algo positivo e o próprio Deus nos disciplina. Voltando então àquilo que eu falei agora há pouco. Disciplina é um fator de denúncia e ele nos chama a viver diferente de todo mundo. É um defensor, preservador da unidade e da reputação da igreja, e ela deve ser também aplicada em amor. Eu te convido, meu irmão, a rever esse texto nessa semana, e na semana que vem nós vamos terminar essa aula. Eu espero ver você aqui para que a gente termine essa aula e consiga concluir esse assunto tão delicado. Hoje à noite estaremos juntos às 17h30 e às 19 horas para a nossa ceia do Senhor, e eu espero encontrar você por lá com saúde e com desejo de participarmos juntos da comunhão na mesa do Senhor. Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos dê graça, misericórdia, para entender tudo que tem sido falado e absorver tudo que tem sido dito. Que o Senhor seja glorificado e que o seu nome seja exaltado a partir de nós. Ajuda-nos a lidar com todas essas questões delicadas e ajuda-nos, Senhor, a estar diante de Ti todo o tempo com intenção de glorificar o Teu nome. Fala com nossos irmãos, nos abençoa nesse final de dia e que a Sua graça seja abundante sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor seja glorificado através da sua vida e que essa palavra continue remoendo no teu coração até o próximo domingo. Fique em paz.